Olá, turma, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Jackson e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo do terceiro ano sobre a representação das cadeias carbônicas. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que as cadeias carbônicas elas têm formas diferentes de serem representadas. Então aqui nós temos a fórmula estrutural plana, ela tem também a fórmula estrutural simplificada, a condensada e a molecular. E nós vamos ver cada uma delas de forma separada para que vocês entendam o que significa essa representação. Então aqui na fórmula estrutural plana, o que eu quero que vocês observem? As cadeias carbônicas, como já foi dito anteriormente em outras aulas, todas elas têm a tendência de formar cadeias, né? Que são essas sequências de carbonos. Os carbonos eles podem se ligar com vários elementos, mas os elementos que eles se ligam mais são com ele mesmo, carbono, e com hidrogênio. São os elementos com que ele mais faz ligações. Então vamos observar aqui, ó. Na fórmula estrutural, significa que você tem que representar todas as ligações que tem na cadeia. Então o carbono, seguindo a regra do postulado de Kekulé, né, ele é tetravalente, significa que ele sempre vai fazer 4 ligações. Cada tracinho desse representa uma ligação, e aí nós vamos completar aqui com os hidrogênios que faltam. Então, nesse primeiro carbono, ele tem uma ligação, faltam 3 ligações. Vamos completar aqui com hidrogênio. No segundo carbono, ele tem 2 ligações, precisa de mais 2 hidrogênios para que eles fiquem completos, né, nas suas ligações. O terceiro carbono tem 2 ligações, também precisa de 2 hidrogênios. O quarto carbono precisa de 2 hidrogênios. E o último carbono só tem uma ligação, obrigatoriamente precisa de 3 ligações. E nós vamos completar aqui com hidrogênio. Então, essa forma de representar aqui é chamada de fórmula estrutural plana. Fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural simplificada, ela vai servir da seguinte forma. Então vamos colocar aqui a sequência novamente de 5 carbonos. Temos os 5 carbonos. E na fórmula estrutural simplificada, ela vai servir porque muitas vezes pode acontecer também de ter uma sequência de carbonos muito grande. Então uma cadeia carbônica muito grande, fica complicado para você representar todas essas ligações do hidrogênio. Então fica mais fácil você colocar apenas a quantidade que o carbono está fazendo nas ligações. Então nesse primeiro carbono ele tem uma ligação, ele precisa de 3. Ao invés de você representar as 3 ligações com hidrogênio, você só coloca aqui, ó, H3. Então significa que esse carbono tinha uma ligação e ele completou as outras ligações com o hidrogênio. Ficou H3, está completo. No segundo carbono, ele tem 2 ligações, a ligação que vem antes e a que vem depois. Então, ele precisa de mais 2 ligações. Vamos completar aqui com 2 hidrogênios, H2. O terceiro carbono tem 2 ligações também, só precisa de 2, H2. O quarto carbono precisa de 2 hidrogênios, H2. E o último carbono só tem uma ligação, precisa de 3 hidrogênios, H3. Então, todos os carbonos ficaram completos nas suas ligações e ao invés de você representar cada ligação que ele faz com o hidrogênio, você representou através de forma simplificada, né? Colocou só a quantidade que ele necessitava. No próximo tipo de fórmula, que é a fórmula condensada, alguns autores divergem nessa representatividade aqui, tá? Então, o que a gente pode colocar? Então, vocês vão ver muitas questões mais ou menos assim, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui H3C e eu vou colocar entre parênteses, nessa cadeia carbônica eu observo que eu tenho uma sequência de 3 carbonos que eles estão sendo completados com 2 hidrogênios. Então, CH2, posso colocar aqui, ó, CH2, e a quantidade que eu tenho de CH2 nesse intervalo são 3 moléculas iguais. Aí eu coloco 3 aqui, ó. Isso significa que eu tenho 3 moléculas iguais a essa, tá? Nesse intervalo, que depois disso aqui ainda tem essa outra molécula de CH3. Então, essa representação aqui
É apenas uma representação dessa mesma fórmula que foi colocada anteriormente. A outra forma também de representação é através da fórmula de bastão. Então, bastão são os tracinhos, você vai colocando como um zigue-zague. Sendo que você tem que lembrar e reconhecer que você vai ter carbono em cada extremidade. Então, em cada pontinha dessa você tem um carbono. E também você vai ter um carbono em cada vértice, em cada encontro dos vértices. Então aqui, se eu colocar uma casinha como essa representação, eu sei que aqui eu vou ter 1, 2, 3 carbonos, tá? Porém, nessa sequência aqui eu tenho 5 carbonos. Então eu posso dar continuidade assim, ó, fazendo essa espécie de zigue-zague. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que eu vou ter carbono. Vou colocar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Eu vou ter carbono nas extremidades. Eu tenho um carbono em cada extremidade, 1, 2. E eu tenho um carbono no encontro dos vértices também. Então aqui ó, significa que eu tenho mais 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí muitos podem perguntar, professor, por que não pode colocar, por exemplo, só em linha reta? Porque se você colocar só em uma linha reta, vai ficar subentendido que você tem apenas 2 carbonos, um em cada extremidade. E aí essa não é a representação correta da cadeia carbônica nessa situação aqui, tá? Então essa forma de representação aqui é a chamada forma de representação de bastão. Ela a gente vai usar bastante essa forma de representação aqui, tá? E a fórmula molecular é a representação mais simples de todas, porque você vai apenas contar quantidades do elemento químico que você tem na cadeia carbônica. Então, a quantidade de elementos que você tiver na cadeia carbônica tem que constar na fórmula molecular, tá? Não apenas o carbono, o hidrogênio, qualquer outro elemento que tiver na cadeia carbônica, você tem que representar. Então, aqui eu tenho, nesse exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí eu coloco C e o número 5 aqui embaixo, C5. Vamos observar agora quantos hidrogênios nós temos. 3 e 3 das extremidades vai dar 6, com mais 6 que está aqui no intervalo do meio, vão ficar 12 hidrogênios. Então a minha fórmula molecular dessa cadeia é C5H12. No segundo exemplo, nós vamos observar o seguinte, ó. Vamos fazer novamente aqui a fórmula estrutural plana, completando cada carbono com a quantidade de hidrogênios que ele precisa para ficar completo. Relembrando mais uma vez que cada carbono sempre vai fazer 4 ligações. Então esse carbono aqui ó, precisa de 3, vamos completar com o hidrogênio. O segundo carbono ele tem uma ligação que vem antes e 3 ligações que vem depois dele. Então 1 mais 3, 4, esse carbono não precisa de hidrogênio, não precisa de nenhuma ligação. O carbono que vem após ele, também a mesma situação, ele tem uma ligação tripla antes dele e uma ligação simples depois. Então 3 mais 1, 4, esse carbono também não precisa de nenhum hidrogênio para completar. O próximo carbono ele tem uma ligação antes e uma depois, então só tem 2. Obrigatoriamente eu preciso de mais 2 ligações, vamos completar com o hidrogênio. O próximo carbono tem 3 ligações, vai precisar de mais uma com hidrogênio. O carbono que está abaixo tem uma ligação, vai precisar também de 3 hidrogênios. E o último carbono só tem uma ligação, precisa de 3 hidrogênios. Então essa cadeia ficou completa, né? Vamos observar agora como que nós vamos fazer a fórmula estrutural. Então vamos pegar essa sequência aqui de 6 carbonos em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui eu tenho um carbono para cá, um carbono terciário. E aqui nessa posição eu tenho uma ligação tripla. Então na fórmula simplificada, relembrando, só mudar a cor para facilitar a visualização. O primeiro carbono ele tem uma ligação, precisa de 3. Então vamos colocar H3. No segundo carbono não precisa completar, porque ele já tem as 4 ligações. No terceiro carbono da mesma forma, não precisa completar. Ele tem 1 mais 3, 4 ligações. Nesse carbono ele tem 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios.
Esse carbono aqui, que é um carbono terciário, ele tem 3 ligações, precisa de apenas um. Quando ele precisa de apenas um, você não precisa colocar H1, tá? Se colocar, não está errado. Porém, não precisa, porque quando não aparece esse índice, você já sabe que ele é o número 1. Nesse carbono de baixo, ele precisa de 3 hidrogênios, vamos colocar H3. E nesse último carbono também precisa de 3 hidrogênios. Então, a quantidade de hidrogênios que o carbono precisou para ficar completo foi a mesma da fórmula estrutural plana. O que mudou foi apenas a forma da representação. Na fórmula condensada, nós vamos usar agora a forma de bastão, tá? Então, vamos pegar em linha reta, nós temos 6 carbonos. Relembrando que nós temos carbonos nas extremidades. Só apagar aqui para melhorar. Temos carbono nas extremidades e no encontro dos vértices. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Só que aqui vocês devem observar que nós temos uma ligação tripla. Essa ligação tripla ela está entre o segundo e o terceiro carbono. Então eu conto aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então significa que a ligação tripla ela está aqui, ó. Você coloca 2 tracinhos. Só melhorar aqui esse tracinho. Então você coloca tracinhos paralelos. E essa posição aqui do carbono terciário está no penúltimo carbono. Então significa que ele está nesse ponto aqui, ó. Aí você vai colocar apenas um tracinho para baixo. Você colocando o tracinho para baixo, já ficou representada a fórmula condensada dessa cadeia que a gente está observando. E a fórmula molecular, a dúvida que aparece para alguns alunos, é se eu vou colocar todos os carbonos, apenas os que estão em linha reta, ou se eu vou colocar também o que está sem ser em linha reta. E a resposta é que você deve contar todos os elementos que estão na cadeia, independente da posição em que ele esteja, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Vamos colocar aqui C7. E a quantidade de hidrogênios, vamos contar aqui os que têm 3 hidrogênios. 1, 2, 3, né? Dá 9. 10 mais 2, 12. C7H12. Essa é a fórmula molecular. Então essas são as formas que você vai observar a representação da cadeia carbônica. Dependendo da situação onde ela aparecer, você vai conseguir identificar e perceber a sequência de carbonos que você vai ter nessa cadeia. Outra coisa também que a gente vai reconhecer posteriormente é que apenas através da fórmula molecular tem como você identificar também se nessa cadeia você tem uma ligação dupla, se você tem uma ligação tripla ou apenas ligações simples, tá? Mas esse é assunto para uma próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado clara a explicação e até breve.